programa Fala Presidente começa 2022 com o balanço das atividades da Câmara de Vereadores de Itajaí no ano que passou. E a nossa conversa com o presidente do Poder Legislativo, Marcelo Werner, traz os destaques de 2021. Olá, presidente, bem-vindo. Olá, Júnior. Olá a todos que nos acompanham nesse momento. Mais uma vez, desejar que o ano 2022 possa ser repleto de saúde, muito sucesso. E voltamos com toda a energia para concluir mais um ano do nosso mandato frente à presidência do Poder Legislativo aqui em Itajaí. Presidente, analisando o ano passado, o primeiro do biênio da atual mesa diretora, que marca essa gestão trouxe para o Legislativo? Nós, Júnior, tivemos um primeiro mandato, claro que ainda impactado pelas razões da Covid, que foram muitas ações pautadas nesse tema, mas a nossa marca foi a transparência dos nossos atos, a conectividade da Câmara com o cidadão de Itajaí. Muitas ferramentas foram implementadas no nosso site, como o push para as pessoas acompanhar os projetos, a votação online também, que o vereador protocola o projeto, após passar na CCJ, fica disponível para o cidadão trazer a sua opinião, favorável, contrária, ou até sugerir mesmo alterações. Nós tivemos o QR Code que a TV Câmara aqui implantou e quero parabenizar todos da TV Câmara, dando a oportunidade que o cidadão possa apontar o celular para a TV, captando o QR Code e acompanhando instantaneamente o que o vereador tem na sua tela. Então, as nossas ações se pautou pela conectividade com o cidadão, pela transparência e também economia. Nós tivemos bastante repasse para o governo ao longo do ano, mas esses são os nossos principais focos, aproximar o cidadão da Câmara e ser transparente e usar muita tecnologia para favorecer o cidadão de Itajaí. Presidente, como foi a relação da Câmara com os demais poderes? Nós tivemos aquilo que preconiza a legislação, Os poderes são imparciais, independentes entre si, muito embora harmônicos. Então nós tivemos uma relação bastante fraterna com o Poder Executivo. Quando chamada, essa casa deu total atenção às demandas do Executivo, foram uma série de requerimentos, de projetos que precisaram apoio da instituição, não estou aqui nem falando de bancada, seja ela situação, oposição, independentes, mas o Poder Legislativo sempre esteve muito atento às ações do Executivo e fizemos essa parceria daquilo que é a nossa prerrogativa, com total independência e imparcialidade. Tivemos também algumas rotinas com a Justiça, com o Judiciário, tivemos uma relação muito fraterna com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, onde se envolvemos na campanha Bora Votar, recebemos aqui na Câmara os representantes do Tribunal, aprovamos uma moção também a pedido do diretor-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então nós tivemos dentro daquilo que nós pensamos na nossa mesa diretora, essa participação, independente de muita relação, mas buscando sempre atender as necessidades da população de Itajaí. O senhor falou da pandemia no comecinho do programa. 2021 ainda foi um ano bastante impactado pela pandemia. Qual foi a importância das decisões tomadas em plenário aqui na Câmara para auxiliar o Executivo e a própria sociedade? Nós tivemos ações que eram imediatamente trabalhadas aqui por todos os vereadores, todo mundo muito atento, mas principalmente os projetos de lei que eram fundamentais para implementar ações na área da saúde, principalmente no repasse ao Fundo Municipal de Saúde, de orçamento, seja ele que vinha do governo federal, do governo estadual ou de emendas parlamentares. Então a Câmara votou todos os projetos com toda a celeridade, todas as comissões, tanto a de Constituição, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, de Orçamento da Casa, todas elas trabalharam com bastante celeridade nessa atuação. Também estivemos bastante atentos nas fiscalizações, a Câmara acompanhou as unidades de saúde, acompanhamos no início as dificuldades que foi a vacinação na cidade, as filas que se criavam. Então, todos esses procedimentos que eram novos, nós vivemos uma pandemia extremamente grande e de grande complexidade, mas a Câmara, dentro da nossa demanda de fiscalizar, de cobrar, alterar legislações que atendia o Fundo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde, fizemos isso em tempo recorde para que a comunidade não tivesse prejuízo. Também, no fim do ano, repassamos 6 milhões do nosso orçamento para a área da saúde,
para complementar a folha de salário dos servidores, né, que senão ficariam no prejuízo. Então a Câmara esteve atenta, doamos um carro também da nossa casa aqui, um carro foi doado à Secretaria de Saúde para que ela pudesse fazer atendimento relacionado à Covid. Então são algumas ações que nós fizemos dentro de todas outras que a gente também realizou. Falando em saúde, o Hospital Pequeno Anjo e o Hospital Marieta foram temas recorrentes aqui nos debates entre os parlamentares, né, presidente? E motivou reuniões ao longo do ano. A preocupação e as ações da Câmara surtiram efeito? Perfeito. Foi, sem dúvida nenhuma, a atuação institucional da Câmara, dos vereadores, através dos seus mandatos, as reuniões com outros agentes políticos, prefeito, a Universidade do Vale do Itajaí, a diretoria de quem hoje faz a gestão do Hospital Pequeno Anjo, que é o Instituto Santa Clara. Então foram vários vereadores, inclusive vereadores de outras legislaturas que também fizeram esse enfrentamento, mas nesse momento nós agimos também com bastante rigidez, tivemos uma série de reuniões aqui na presidência e conseguimos que esse procedimento da cessão do prédio público que estava abandonado aqui em Itajaí, muito próximo ao Pequeno Anjo, praticamente na frente do Pequeno Anjo, que é do Semasa, estava lá abandonado uns 15 anos e o Instituto Santa Clara precisava ampliar seus serviços no Hospital Pequeno Anjo. Então, com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, se concluiu essa doação no fim do ano passado, essa cessão, na verdade, né? A Semasa está cedendo à Univale e a Univale ao Instituto Santa Clara, e a Prefeitura também concordou com esse pacto e hoje essa área, esse ambiente que está sendo remodelado, deve estar ficando pronto, vai atender e ampliar os serviços aqui às crianças do nosso município e da região. Então, fico muito feliz que nesse nosso primeiro ano de mandato nós conseguimos de fato que a Câmara pudesse solucionar junto com o Executivo esse impasse e passando esse prédio para o Hospital Pequeno Anjo. Como o senhor falou, esse é um pleito já antigo de outros anos, mas uma das primeiras reuniões, inclusive, que eu cobri na presidência no passado, foi relacionada a esse assunto com a Univale e o próprio Instituto Santa Clara, né? Foi ao longo do ano conseguiu-se resolver esse impasse. Perfeito, Júnior. Foram várias reuniões, vários encontros, várias audiências, iniciando aqui no nosso mandato, foi uma das primeiras reuniões que fiz aqui na presidência, com outros vereadores nos acompanhando e continuamos ao longo desse ano, né, 2021, tensionando e de fato concretizou-se aí com a boa notícia da cessão desse prédio para o Hospital Pequeno Anjo. Presidente, no segundo semestre foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a aquisição de máscaras pelo Executivo. O prazo de conclusão foi prorrogado e a CPI continua ao longo desse ano de 2022. Como que está sendo realizado esse trabalho dos vereadores? Esse é um trabalho importante, Júnior, em comunidade. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela exerce um dos mecanismos regimental, talvez um dos mais importantes para nós vereadores, onde nós temos esses poderes, né, que são incrementados do ponto de vista da fiscalização. Nós tivemos denúncias que chegaram à Câmara, que geram na aquisição de máscaras aí no ano de 2020 para a pandemia, que deixou muitas dúvidas. E os vereadores, né, formularam um pedido de CPI, assinado inclusive por mim também, assinei esse pedido, a qual, enquanto presidente, imediatamente eu despachei para que se montasse essa comissão parlamentar de inquérito. Ela não conclui seus trabalhos, mas está fazendo um trabalho sério, um trabalho importante, que possa-se, de fato, apurar tudo o que aconteceu. Se há irregularidades, a CPI vai ter mecanismo para apontar isso e se culpe, se condene os culpados que possam pagar por prejuízo que trouxeram ao erário do município, se assim aconteceu. E se de nada aconteceu, que os procedimentos estão revestidos da legalidade, dos princípios da administração pública, que nós possamos também vir a público e dizer que nada de irregular estava. Mas o importante é que a Câmara, quando foi realmente demandada para investigar, eu, enquanto presidente, imediatamente instalamos a CPI para que faça as investigações que são necessárias, sim. Nós precisamos usar toda a prerrogativa da vereança para defender os interesses da população de Itajaí. E logo no início do ano passado, o presidente da Câmara instituiu outra comissão, a Comissão Parlamentar Mista de Acompanhamento aos Estudos do Programa de Desestatização do Porto de Itajaí. Como que o senhor avalia esse trabalho que durou todo o ano de 2021? Júnior, eu até comento sempre que me perguntam sobre isso, que esse foi meu ato 001, né? Em janeiro do ano passado, de 2021, nós estávamos aqui na Câmara e já preocupado com esse tema. A atividade portuária para todos os itajaienses, para a nossa cidade e região, ela é muito importante. Os reflexos da nossa economia, 80%, giram em torno da atividade portuária
e há uma demanda que não se resolveu ainda, né, que é a desestatização do porto, ou seja, se o porto ainda vai ter a administração pública municipal ou não. A parte operacional, nós defendemos que ela seja privatizada, sim, ou seja, os berços, onde é feita a operação, ali onde chega o container, onde tira do navio, coloca na retroárea, isso tudo possa ser trabalhado por uma empresa privada. Mas a nossa preocupação é com a administração que possa continuar municipal em razão das particularidades que o nosso porto tem aqui com a cidade. Então nós implantamos imediatamente no meu primeiro ato, aqui enquanto presidente, que foi a Comissão Parlamentar Mista, que vem fazendo um trabalho importante. Estivemos em Brasília, na capital do país, acompanhei a comissão em várias ações, recebemos aqui membros da empresa que fez o levantamento do porto, recebemos em audiência pública representantes do Ministério dos Transportes, onde está ligada às questões portuárias. Então a Câmara, de fato, é protagonista nessa história, né? Isso estava tudo muito entre quatro paredes, assim possamos falar, e a Câmara trouxe isso à tona, onde envolveu toda a sociedade. Por que uma comissão mista? Mista porque nós estamos envolvendo não só o Poder Executivo, o Poder Legislativo e Judiciário, nós estamos envolvendo toda a população de Itajaí, através do CDL, da Associação Comercial e Industrial, do Fórum Metropolitano. Então, tantas outras ONGs participam conosco, porque nós entendemos que até aquele momento isso tudo estava muito acanhado. E a Câmara chamou esse debate e está proporcionando esse debate junto com a sociedade, né? Então, foi um ato importante, os trabalhos continuam, isso não está nada resolvido ainda, e agora em 2022 a gente vai intensificar, porque esse ano é um ano decisivo para a atividade portuária do município de Itajaí. E esse modelo que o senhor comentou é muito semelhante ao que há hoje, né? Porque parte dos berços é administrada pela IPM Terminals e o município mantém a autoridade portuária atualmente. Então, não seria algo muito diferente do que já tem acontecido e dado certo. Perfeito, Júnior. Uma colocação muito boa. É um modelo que vem dando certo. Os números do Porto Itajaí e do Complexo Portuário, quando envolve também a Portonave, são números fantásticos, são recordes atrás de recordes. Então, não só Itajaí, muitos outros países também se utilizam desse modelo. E o modelo que o governo federal quer aprovar, que é vender todo o porto de Itajaí, isso, no nosso entendimento, no entendimento de muitos profissionais da área, gera muita preocupação e muito medo. Mas o modelo é que está aí, um modelo que mostra resultado, e a gente pretende continuar travando o debate para que se escolha o melhor modelo, mas em hora me parece que o melhor modelo é esse que já está sendo provado, testado e que os números mostram que deram certo. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Fala Presidente. Retornamos com o programa Fala Presidente Especial, com as ações do Poder Legislativo no ano de 2021. Presidente, em junho do ano passado, a Câmara antecipou a devolução de aproximadamente R$ 2.800.000 do 10º ao município para auxiliar as comunidades do interior aqui de Itajaí, que foram atingidas pelas chuvas do começo de junho. Como foi essa decisão? Foi um conjunto dos parlamentares? Como que se chegou a essa ação? O nosso mandato, Júnior, a mesa diretora atual, ela tem sempre como perfil falar com todo o colegiado, né? Sempre conversar na grande maioria com todos os vereadores, e nesse caso não foi diferente. Nós entendemos que era uma situação bastante delicada que aconteceu no interior de Itajaí, uma bomba d'água onde prejudicou ali um monte de famílias do Brilhante, Brilhante 1, Brilhante 2, Limoeiro, Campeche, Paciência, algo jamais visto pelaquela comunidade, e nós propusemos aos vereadores essa possibilidade de antecipar o nosso 10º. Todos os vereadores, no ano passado, economizaram muito, a Câmara economizou muito. Na verdade, economizamos, com certeza, a maior economia da história proporcionalmente. E nós já passamos R$ 2.800.000 naquele momento, e quero aqui também agradecer o prefeito municipal de Itajaí, o secretário de Fazenda, que fizeram um acordo conosco, porque sempre o nosso desejo de fazer economia, ele existe, nós queremos de fato ajudar Itajaí. Só que às vezes nossas economias elas não são vinculadas, a lei assim não estabelece, né? A gente devolve e o município gasta naquilo que achar melhor.
E nesse caso pontual, entendendo a complexidade, a dificuldade daquelas famílias, nós buscamos um acordo com o Executivo, onde a gente repassava esse dinheiro para que o município aplicasse na recuperação sim, do interior, infraestrutura, ou seja, pontilhões, ponte, encosta de morros, um colégio, uma creche, e repassamos também para que a assistência pudesse fazer aquisições de colchões, mobílias para as casas, né, que praticamente perderam tudo. E também proporcionamos à Câmara, em acordo com o Executivo e a Secretaria de Assistência, fizemos a maior repasse proporcional de recurso de Itajaí. Ou seja, nós passamos um cartão com 3 parcelas de R$900 para cada família, né? Então, proporcionalmente, é o maior repasse já feito de verba. Geralmente era feito R$100, R$200, R$300, e a gente entendia que isso era um valor claro, que poderia ajudar, R$100, R$200, R$300, mas que precisava ser mais. Então, nós busquei o Executivo, busquei o secretário Érico da Fazenda, e disse, olha, nós de fato temos que ter uma ação contundente, onde resolva as questões de infraestrutura, mas que também nós possamos ajudar aquelas famílias de maneira a que eles possam recuperar a sua mobília, mas ter dignidade nos próximos 3 meses. Então, nós fizemos esse repasse, quase 3 milhões, 2 milhões e 800 mil, onde foi para infraestrutura. Hoje nós recuperamos lá a comunidade, está todos muito contentes, o colégio e a creche, e também naquele período ali crítico, esse cartão que eu cito, a maior distribuição de renda já feita em Itajaí, hoje para aquela comunidade foi determinante, né? Então foi economias nossas, dos vereadores, e com bom acordo com o Executivo, a qual fiscalizamos também, executou essa política pública atendendo a nossa comunidade. Sobre isso que ele perguntar, o senhor falou do uso desse valor, como é que ele foi investido em auxílio àquelas comunidades, né? Mas a Câmara acompanhou, fiscalizou também todo o processo. Perfeito, Júnior. Era uma das nossas cobranças do Executivo, né, para que a gente fizesse esse repasse antecipado do 10º das economias, desde que a gente pudesse acompanhar e que as políticas fossem adotadas de acordo com aquilo que os vereadores assim definiram. E, de fato, ocorreu, acompanhamos, fiscalizamos, e a comunidade, sem dúvida nenhuma, com a ação da Câmara, ação institucional, ação dos 17 vereadores, pôde, de fato, sentir o quanto a política pública feita com atenção, ela atende e muda a vida das pessoas. Agora, no começo de dezembro, mais 6 milhões de reais do 10º da Câmara foram repassados aí para o Fundo Municipal de Saúde. O que motivou essa decisão do Legislativo? Era uma outra decisão que ela é casada, a gente sempre diz que a nossa preocupação em passar dinheiro é saber para onde vai, porque é muito fácil, às vezes, devolver um cheque em branco. Mas, claro que o prefeito foi eleito para executar suas políticas, mas nós, vereadores, também, é economia nossa. Então, é justo que os vereadores, o Poder Legislativo, acompanhem isso passo a passo. E nós fizemos esse repasse porque, de fato, o vencimento, ou seja, o salário dos servidores do município na área da saúde estavam correndo um certo risco se não tivesse esse repasse. De fato, não teria o salário, né? Alguns seriam prejudicados, nós teríamos alguma dificuldade também no atendimento básico de saúde, né? As unidades de saúde teriam dificuldade, então nós tínhamos esse recurso e repassamos com esse compromisso, que fosse tudo destinado para essas áreas da folha do pagamento do servidor da área da saúde e da situação da baixa complexidade no atendimento básico de saúde do nosso município. Como o senhor comentou agora há pouco, é resultado da economia da casa, né? Dos vereadores, dos servidores. Perfeito, Júnior. É uma economia que se faz a várias mãos, né? Todo vereador tem a sua prerrogativa, todo vereador tem o seu gasto, a casa também, mas foi economias através de contratos, através de outras situações que a gente foi fazendo essa gestão, que proporcionou economizar mais e repassar mais. Presidente, a Câmara retomou no ano passado a realização de audiências públicas presenciais, mas ainda com a participação online, tanto de público como até de participantes. Que avaliação o senhor faz desses eventos propostos pelos vereadores que experimentaram aí esse formato? Eu sou um incentivador, Júnior, acredito que nos meus primeiros mandatos, sem ser presidente, fui um dos vereadores que mais fiz audiência pública, reuniões. É importante sempre que a comunidade venha conversar. Eu mesmo, quando presidente, realizei 2, né? Uma tratando das cidades inteligentes e a outra as questões de uma situação ambiental que aconteceu na licitação que ia ocorrer aqui, que poderia atingir a nossa região, né? Então, as 2 nós temos resultado positivo, mas todos os vereadores realizaram e nós queremos incentivar ainda mais que os vereadores possam, de fato, travar esse debate, né? A audiência pública
ela dá oportunidade para o cidadão participar, e essa foi inovada em razão da pandemia, porque nós temos ela de forma híbrida, né? Ou seja, as pessoas podiam participar das suas casas, nos questionar, ou questionar quem estivesse ali no plenário, e presencialmente também. Então foi um sucesso, saiu políticas públicas, saiu projetos de lei, saiu indicações, requerimentos das audiências de todos os vereadores, e é um formato que a gente vai continuar incentivando para que as pessoas de fato não participem, né, da política só naquele período de eleição, e que entendam que o vereador que está aqui eleito tem 4 anos de trabalho, e quem votou ou não votou naquele vereador, mas que ali ele está agora legitimamente eleito, possa representar e também ser cobrado pela comunidade, e a audiência pública tem esse papel, a qual a gente vai continuar incentivando. Presidente, em uma parceria inédita com o Observatório Social, foram realizados também workshops sobre a participação de empresas em licitações. Qual o impacto desta ação nos processos licitatórios aqui, não só da Câmara, mas também do Executivo? Júnior, isso é até interessante falar do Observatório, então para fazer aqui uma ressalva. Nós somos a primeira mesa diretora que não esperamos o Observatório pedir uma audiência. Né? Nós chamamos o Observatório, vem aqui, as gavetas, os armários, as portas estão tudo aberto, administre conosco, participe conosco das ações da Câmara. Então foi um primeiro passo importante, e desse passo, dessa relação, surgiu essa oficina que o Observatório ofereceu sem ônus aos empresários, microempresários, a todos aqui da região que tinham interesse de fazer licitação com o município ou com o agente político ou até mesmo com a Câmara. Ainda é um mecanismo muito pouco utilizado pelas pessoas aqui da nossa região, e por isso que às vezes a gente tem muito participante de fora, porque tem equipes especializadas para participar desses editais, e o Observatório, percebendo essa dificuldade dos nossos empresários, microempresários, outros que pudessem participar dos editais, ofereceram esse modelo que foi exitoso, né? Nós queremos repetir com esse objetivo, proporcionar que as empresas daqui possam concorrer, que os recursos da cidade possam ficar na cidade, e ao mesmo tempo que possa melhorar a qualidade, porque nós temos muitas empresas que montam dentro do edital aquilo que está sendo pedido, então às vezes não entrega qualidade, entrega preço, mas não entrega qualidade. E com esse modelo, com o incentivo das pessoas locais participando, nós podemos, além de manter o recurso girando na cidade, fomentando a cidade, também ter qualidade. Então foi um projeto, uma iniciativa, foi a primeira no país, né? Foi o primeiro convênio que o Observatório Social no Brasil faz com alguma Câmara, foi aqui na Câmara de Itajaí, a qual nós estamos muito orgulhosos desse ato e esperamos repetir agora em 2022. E, presidente, como foi o contato com outras câmaras da região? A gente sabe que muitos assuntos são regionais, as soluções, os problemas são regionais e as soluções devem ser regionais também, ou deveriam ser, né, presidente? Como que foi essa conversa? Teve até contato, reunião online com outras câmaras? Como que se desenvolveu isso ao longo de 2021? Nós buscamos liderar esse processo, Júnior, a Câmara aqui de Itajaí, principalmente no período da pandemia, né, que os poderes legislativos pudessem estar muito bem alinhados, porque era um problema para nós todos, não tinha como resolver de Balneário e deixar Itajaí para trás, ou resolver de Navegantes e não atender Camboriú. Era preciso agir de maneira a atender a todas as cidades, sob pena de sobrecarregar o único sistema de saúde de um município. Então nós tivemos essa relação muito boa com as câmaras, com os vereadores, tivemos reuniões com os secretários, participação dos vereadores. Então foi esse o trabalho que a Câmara, que a nossa liderança, enquanto presidente aqui da Câmara de Itajaí, fomentamos ao longo do último ano, mas foi muito baseado na área do Covid. Espero que esse ano, 2022, a gente possa continuar se relacionando com essas câmaras, com esse reflexo desse pensamento de interagir com todas as cidades, né? Nós sabemos que está sendo discutido um plano de mobilidade aqui da nossa região, nós sabemos que está sendo discutido outro plano de segurança. Então, tudo isso, os poderes legislativos também precisam acompanhar o Executivo, e nós vamos continuar fomentando essa integração do Poder Legislativo de Itajaí, principalmente com as câmaras de vereadores aqui que compõem a ANFRE. Agora, no ano passado, o senhor também participou de uma reunião com o governador. Quais demandas da região foram levadas e o que, de fato, foi atendido por Florianópolis, presidente? Nós tivemos essa reunião com o governador, Júnior, e nós temos 2 colégios que vão ser construídos novos aqui em Itajaí, um no Limoeiro, um no Cordeiros, que foi pleito atendido pelo governador. Nós temos a situação aqui do presídio sendo desativado para que o município possa receber aquele imóvel. Foi repassado, na época,
64 policiais militares aqui para o comando de Itajaí, perdão, para o comando da ANF, 32 ficando em Itajaí. Nós tivemos uma série de demandas que foram atendidas. O Parajás, que não ia ser realizado, né, um evento paradesportivo, e nós fomos junto ao governador, cobramos de maneira incisiva e foi realizado. Então, temos ainda algumas pautas pendentes, mas a relação nessa audiência que nós tivemos com o governador foram muito boas e espero que ainda aqueles pleitos que estão com ele possa solucionar nesse ano de 2022. Abrir um parênteses, né? Como é que foi o Parajás, só para relembrar para o público? O Parajás que foi aqui em Itajaí no início de dezembro, né? Começou dia 7 de dezembro, terminou no dia 12. Foi um evento importante para todos nós, pessoas com deficiência aqui em Itajaí, a qual Itajaí foi campeão no geral, em todos os segmentos, do 16º Parajás. Realizamos algumas provas aqui, né? O atletismo foi em Itajaí, o xadrez para deficiente foi em Itajaí, a bote a Rafa também foi em Itajaí, e outros municípios realizaram as outras atividades, mas Itajaí foi campeã no geral e qual deixa a gente muito de orgulho, né? Eu fui um dos primeiros dirigentes do paradesporto da nossa cidade e hoje perceber que através do esporte nós estamos reabilitando pessoas, que através do esporte nós estamos mudando a vida das pessoas com deficiência e que através do esporte nós podemos valorizar a pessoa com deficiência e ao mesmo tempo a pessoa com deficiência dando esse retorno, né? Competindo, podendo se sentir útil, levando a bandeira do seu município ao local mais alto do pódio, é motivo de muita honra e gratificação. Então, a todos que realizaram o Parajás, o 16º, o nosso parabéns aqui, a Aline, muito especialmente, que é a diretora do Paradesporto em Itajaí, o Neiva, o Veiga, perdão, que dirige a FEMEL, e o prefeito que apoiou a ideia, e também a FESPORT, que depois de muita briga, né, depois da gente ter muita conversa com eles, também realizaram o evento. Mas muito importante registrar que Itajaí é campeão do 16º Parajás. Presidente, obrigado pela participação, um ano iniciando e os assuntos aí, a gente relembrando o que foi destaque no ano passado. Obrigado por ter participado dessa edição. Obrigado, Júnior, e com certeza 2022 será ainda mais intenso do que 2021. Então, a todos, muita saúde, muita paz, que Deus abençoe e até o próximo Fala, Presidente. O programa especial sobre as ações do Poder Legislativo em 2021 chegou ao fim. Você acompanha esta e outras edições no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima!